Olá, queridos alunos, queridas alunas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estão preparados para mais uma aula de língua portuguesa? Então vamos lá. Hoje, na nossa aula de número 14, vamos aprender um pouquinho sobre sujeito e predicado, certo? E por que é relevante aprender esse assunto? Bom, de acordo com a BNCC e o currículo de Pernambuco, vocês vão poder, com essa habilidade, identificar em textos lidos ou de produção própria a estrutura básica da oração, como sujeito, predicado e complemento, que são os objetos direto e indireto. Além disso, aprender este conteúdo facilita na hora da interpretação e compreensão do texto, certo? Antes, vamos relembrar um pouquinho o que nós vimos na aula anterior sobre frase e oração. Então, relembrando aqui, a oração é o enunciado linguístico organizado em torno de um verbo ou locução verbal e constituído de sujeito e predicado, ou ao menos de predicado. Então, toda oração ela é uma frase, mas nem toda frase é uma oração. E a frase pode conter mais de uma oração. Então, para ser oração, como nós já estudamos, tem que ter a presença do verbo, certo? Como exemplos aqui, eu gosto de estudar. Então, a gente já observa ali o verbo gostar. Por isso, é uma oração. Ana Cláudia é professora. Então, a presença do verbo novamente, outra oração. José trabalha em casa. Olha ali o verbo trabalhar. Os alunos são educados. Outra oração. E eu adoro as aulas de língua portuguesa. Mais um verbo. Então, sempre que na nossa frase tiver a presença de verbo, é uma oração. Então, vamos agora aprender um pouco aí sobre sujeito predicado na nossa aula de hoje. Esse assunto faz parte dos termos essenciais da oração. Então, o sujeito e o predicado, eles são os termos essenciais da oração, certo? As orações, ela tem a sua estrutura básica formada por dois elementos, chamados de sujeito e predicado, ou seja, os termos essenciais da oração. Então, vamos primeiro falar um pouquinho aqui sobre sujeito. O sujeito é o elemento da oração a respeito do qual damos alguma informação, indica do que ou de quem se fala, certo? E seu núcleo é a palavra mais importante, ela pode ser um substantivo, um pronome ou palavra substantivada. E o predicado, por sua vez, é a parte da oração em que há verbo. Portanto, não existe predicado que não possua verbo ou locução verbal. O predicado é essencial para a oração, pois é esse termo que traz todas as informações sobre o sujeito. Então, uma oração pode ser que ela não tenha sujeito, pode ser que ali não exista o sujeito na oração, mas predicado sempre existe, sempre vai ter o predicado na nossa oração. E como a gente faz aí para encontrar o sujeito nas orações? Trouxe aqui um exemplo. Primeiro passo, nós vamos localizar o verbo. Então, temos aqui uma oração. Emanuel participa de todas as aulas de língua portuguesa do projeto Vitória Ensina em Casa. Então, a gente vai lá, tentar encontrar aí o sujeito. Então, primeiro passo, localizar o verbo. Muito bem, participa. Depois, fazer a pergunta ao verbo. Então, a gente encontrou o verbo participa. Quem participa? Quem ali participa de todas as aulas de língua portuguesa do projeto Vitória Ensina em Casa? Né? Então, a gente encontrou o verbo, fez a pergunta. Então, quem participa? Vamos responder a pergunta agora. Emanuel. Logo, Emanuel é o sujeito da nossa oração. Tá vendo como é fácil? E o predicado, como é que a gente faz? Então, tem a mesma frase lá, certo? Emanuel participa de todas as aulas de língua portuguesa do projeto Vitória Ensina em Casa. Então, o que Emanuel faz? Já encontramos o sujeito, né? O que é que esse sujeito faz?
Ele participa de todas as aulas de língua portuguesa do projeto Vitória Ensina em Casa. Tem uma interrogação ali, mas é um ponto final, certo? Que nós estamos respondendo a pergunta. Logo, participa de todas as aulas de língua portuguesa do projeto Vitória Ensina em Casa é o predicado da nossa oração. Muito fácil, não é verdade? Isso. Continuando. Tanto o sujeito como o predicado da nossa oração tem uma parte dele que nós chamamos de núcleo, que é a partezinha mais importante ali, ou do sujeito ou do predicado. Ó, recapitulando aqui, sujeito é a quem se refere o verbo, ou seja, é aquele que sofre ou realiza a ação referida pelo verbo. Se eu digo ali na minha oração, Maria chorou, certo? Então, quem chorou? Maria. Logo, Maria é o sujeito dessa oração. Ana comeu uma fatia de bolo. O verbo comer, comeu. Quem comeu? Ana. Logo, Ana é o sujeito dessa oração. Se nós percebermos, o núcleo desses sujeitos, aliás, esses sujeitos são compostos por apenas um elemento, um único termo, que é Maria na primeira oração e Ana na segunda oração, certo? Já essa oração aqui de baixo, minha querida irmã Maria chorou. Quem chorou, né? Minha querida irmã Maria. Então, todos esses elementos que compõem aí, são o sujeito. Minha querida irmã Maria. Então, um sujeito formado por 4 termos. Porém, mesmo havendo aí todos esses termos, tem um que é o mais importante, que nós chamamos de núcleo. Então, qual é o núcleo aí? É minha? Se eu disser só minha chorou, será que dá para entender? Não, né? Então, o núcleo não é minha. Será que é querida? Também não. Será que é irmã? Também não. O que se destaca aí, dá sentido a essa frase, é Maria. Então, Maria é o núcleo desse sujeito, certo? Que o núcleo do sujeito é o termo mais importante. Então, vamos ver se vocês aprenderam direitinho, né? Eu acredito que sim. Então, vamos estudar aqui mais um pouco sobre o núcleo do sujeito. Então, a primeira oração. A maravilhosa culinária brasileira encanta o mundo. Então, primeiro passo, encontrar aí o verbo da nossa oração. Qual é o verbo aí? Encanta. Muito bem, Então, encontramos o verbo. Quem encanta ou quem encanta? A maravilhosa culinária brasileira. Então, já encontramos aí o sujeito, certo? E a parte mais importante, o núcleo desse sujeito é culinária. Que se eu tirar esse elemento daí do sujeito, vai ficar sem sentido. Se eu falar maravilhosa brasileira encanta o mundo, não vai dar para entender o que eu quero falar, né? Agora, culinária, a gente fala, porque maravilhosa não é o adjetivo de culinária e brasileira também. Então, apesar de ter 4 termos, o núcleo é culinária. Outra oração. Nosso tio João nos visita raramente. Então, o primeiro passo, encontrar o verbo visitar. Então, quem visita aí? Quem nos visita raramente? Nosso tio João. Nosso tio João. E o núcleo? Vocês acham que o núcleo do sujeito aí é quem? Muito bem, João, que é a parte mais importante do sujeito. João. Próxima oração. A pobre Ana não dançou com ninguém na festa. Então, vamos encontrar o verbo, dançar, dançou. Quem não dançou com ninguém? A pobre Ana. Então, a pobre Ana é o sujeito. E o núcleo desse sujeito, como a gente já está identificando ali, é Ana, certo? Mais uma oração. Todos os dias, o pequeno Gabriel lia um trechinho do livro que ganhara de presente do avô.
Então, vamos lá identificar o verbo. Ler, o verbo ler, lia. Então, quem lia um trechinho do livro? O pequeno Gabriel, ó. Percebe que aí o sujeito nem está lá no começo, ó. Todos os dias o pequeno Gabriel, não. Vai ser só o pequeno Gabriel, que é o sujeito a quem nós estamos nos referindo. E o núcleo aí, ó, Gabriel. Tá vendo como é fácil identificar aí o núcleo do sujeito? Então, estou vendo que vocês estão aprendendo direitinho. O segredo e o que a gente não pode esquecer é sempre buscar, em primeiro lugar, identificar o verbo da nossa oração e fazer as perguntas para ele. Vamos agora encontrar o núcleo do predicado. Assim como o sujeito tem o seu núcleo, a parte mais importante, o predicado também tem. Ó. E lembrando, o predicado é aquilo que se declara a respeito do sujeito, né? O que a gente fala a respeito de algo ou de alguém, ou seja, do sujeito. Então, temos aqui a oração. A mulher estava preocupada demais. Encontramos ali, primeiramente, o verbo estar, né? Estava. Então, quem estava preocupada? A mulher, certo? Então, a mulher aí é o sujeito. Então, a gente divide. O que sobra é o predicado, certo? E o núcleo do predicado aí, ó, concentra a ideia principal que se fala do sujeito. Pode ser o verbo ou não. E nas próximas aulas nós vamos aprender um pouco sobre os diferentes tipos de predicado. Então, vocês vão perceber melhor essa parte aí. Então, o predicado nem sempre ele vai ser verbal, certo? Tem outros tipos também. Então, bom, a mulher estava preocupada demais. Então, encontramos o predicado que é estava preocupada demais. Nesse predicado, qual é o termo que é o mais importante, que chama mais a nossa atenção? É estava, a mulher estava, ou é preocupada? Se eu digo, né, a mulher preocupada, o que é que está caracterizando aí essa mulher? No caso, preocupada, tá? Que é a parte que se destaca aí no predicado. Então, preocupada é o núcleo desse predicado. Vamos analisar aqui a próxima oração. A aluna fez a prova. Então, ó, o verbo fazer, tá? Fez. Quem fez a prova? A aluna, que é o sujeito. Fez a prova é o predicado. E o núcleo, ó. Qual é a parte mais importante aí? Que se eu tirar ficar sem sentido. No caso, a aluna fez. Será que fez é o núcleo? Ou a aluna aprova? Percebe-se que é o verbo. Então, o núcleo aí desse predicado é o verbo conjugado fez, certo? A aluna fez. Fica com mais sentido do que a aluna aprova. Vamos praticar um pouquinho. Qual o sujeito e o predicado na frase? Os formandos organizaram a homenagem. A primeira opção diz que o sujeito é a homenagem e que o predicado é os formandos organizaram. Na letra B diz que o sujeito são os formandos e o predicado organizaram a homenagem. Na letra C diz que os sujeitos são os formandos e que o predicado é apenas a homenagem. Na letra D fala que os sujeitos são os formandos organizaram e o predicado a homenagem. E na letra E, fala que o sujeito é organizar a homenagem e o predicado, os formandos. E aí, quando você está lá tentando resolver essa questão, você pode dizer que, eita, tá difícil, mas não. Lembra daquela dica. Leu a oração, vamos para o verbo. Qual é o verbo aí? Os formandos organizaram a homenagem. Então, é o verbo organizar. No caso ali conjugado, organizaram. Identificamos o verbo. Então, não tem dificuldade nenhuma. Então, a gente encontrou o verbo, vamos perguntar para eles. Organizaram. Quem foi que organizaram aí a homenagem, né?
No caso, nós vamos responder. Quem organizou? Os formandos organizaram. Logo, os formandos é o sujeito. Então, ó, temos ali a letra B e a C, que fala que o sujeito é os formandos. Tudo bem, então a gente já descarta as outras opções, ó. Ficou ali a letra B e a C. Vamos agora para o predicado. Já dividi, encontrei meu sujeito. O que sobra é o predicado. Tudo que sobra. Então, organizaram a homenagem. É o nosso predicado. Então, a letra B diz, organizaram a homenagem. Muito bem. Já na letra C fala que é só a homenagem. Não. Lembra que eu disse que o predicado ele sempre tem que ter verbo. Então, não pode ser só a homenagem, porque só a homenagem não tem verbo. Logo, não tem condição de ser predicado. Então, a resposta é a letra B. Tá vendo? Super fácil. Quando a gente encontra o verbo, facilita demais. Vamos para a próxima aqui. Na frase, as meninas do coral cantaram lindamente. Os núcleos do sujeito e predicado são, respectivamente, a letra A diz que o núcleo do sujeito é meninas e que o núcleo do predicado é lindamente. Na letra B, fala que meninas é o núcleo do sujeito e cantaram o núcleo do predicado. Na letra C, coral como núcleo do sujeito e cantaram lindamente como núcleo do predicado. D, coral, núcleo do sujeito e as meninas, núcleo do predicado. Letra E, lindamente, núcleo do sujeito e cantaram, núcleo do predicado. Então, a mesma coisa. Vamos lá identificar o verbo da nossa oração. As meninas do coral cantaram lindamente. Então, ó, já observamos ali o verbo cantar. Cantaram. Certo? Quem foi que cantou lindamente, né? No caso, as meninas do coral. Elas cantaram lindamente. Encontramos ali o sujeito. Vamos dividir do predicado. Tudo que sobra é predicado. Cantaram lindamente. Ok? Vamos agora identificar o núcleo, tanto do sujeito quanto do predicado. O sujeito diz, as meninas do coral. Então, qual é aí o termo que se destaca? Que é o mais importante do sujeito? Que se a gente tirar, fica sem sentido. Observamos claramente que é meninas, certo? Porque se eu digo, ó, as do coral cantaram lindamente, fica sem nexo, né? Se eu digo, do coral cantaram lindamente, não. Meninas, eu estou falando das meninas, elas que cantaram lindamente. Eu poderia só falar, as meninas cantaram lindamente, mas estou especificando que foram as meninas do coral. Então, meninas aí é o núcleo do nosso sujeito, certo? Meninas. E agora o núcleo do predicado. Cantaram lindamente. Qual é aí o elemento que se destaca? Porque se a gente tirar, fica sem lógica. Vamos lá. As meninas do coral lindamente. Não, se eu digo só isso, vai ficar faltando alguma coisa, né? Agora, se eu digo as meninas do coral cantaram, né? Então, observe que cantaram é o núcleo do predicado, porque se tirarmos ele, vai ficar sem sentido. Se eu disser só, as meninas do coral cantaram, ó, tudo bem, ainda continua sendo. Lindamente foi para complementar aí, para deixar mais especificado para vocês que elas cantaram, que foram demais aí na apresentação delas. Então, cantaram é o núcleo do predicado. Muito bem. Então, vamos lá. Qual é a letra que vocês acham que é? Meninas e cantaram, né? Isso. Então, meninas, núcleo do sujeito, e cantaram, núcleo do predicado. Letra B. Estão vendo que não tem problema nenhum, não tem bicho de sete cabeças nenhum. E, por fim, vocês vão continuar praticando, só que dessa vez em casa aí, ó. Separe o sujeito do predicado e identifique o núcleo do sujeito. Coloquei várias orações e aí vocês vão fazer a mesma coisa, analisar frase por frase, identificar o verbo de cada frase, separar o sujeito do predicado, encontrar lá no sujeito núcleo, que é a parte mais importante, e encontrar no predicado a frase mais importante, tá certo?
Pessoal, vocês podem anotar essas frases no caderno de vocês e fazer essa análise com calma. E vocês vão ver como é fácil estudar e como é bom estudar aí sobre sujeito e sobre predicado, tá certo? Assim finalizamos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, certo? Qualquer dúvida, estou sempre à disposição de vocês. Até a próxima aula.